Olá, você que nos assiste no canal Luz no Escuro. Hoje nós vamos começar com mais um outro programa especial, o programa Curiosidades Bíblicas. Como você já consegue ver, o nome do canal é Luz no Escuro. Então, curiosidade, estamos a falar de algumas passagens da Bíblia que normalmente parecem ser um pouco obscuras, difíceis de entender, mas nós ajudaremos a trazer luz em torno desses versículos. Então, antes de podermos abordar o tema de hoje, ou o texto que nós vamos lidar com ele hoje, importa que faça aquela recordação de você colocar aí o seu like, o sininho, para que não perca nenhum vídeo de todas as nossas programações aqui. E hoje nós vamos falar a respeito de uma passagem muito intrigante, de um senhor chamado Jefté. Esse senhor chamado Jefté, ele era um israelita. Ele nasceu na terra de Israel, cresceu e depois o pai morreu. E quando o pai morre, houve uma discussão na sua família. Por quê? Porque ele nasceu com de uma mulher prostituta, né? Então, por conta disso, os irmãos legais, legítimos neste caso, então eles fizeram questão de mandar a ele embora de casa para não participar da herança. Ele saiu, foi viver num território chamado Terra de Tob. Então, quando ele ficou lá na Terra de Tob, ele se tornou uma pessoa influente e ele organizou um destacamento militar. Então, com aquele destacamento militar, ele era um homem já poderoso que poderia iniciar alguma guerra, tinha táticas de guerra. Acontece que, dentro desse período, o povo de Israel sofre uma invasão do rei de Amon. Então, quando eles sofrem a invasão do rei de Amon, não havia nenhum poderoso aí na terra de Israel que pudesse lhes tirar daquela situação. E por conta disso, eles recordaram de Jefté, porque já ouviram falar da história, que olha, ele lá se organizou melhor, tem um destacamento, é um homem de guerra. E eles foram pedir, Jefté, estamos a pedir. Nós estamos mal, estamos apertados aqui. Pedimos a sua presença para que venha nos acudir. Então Jefté disse, olha, não são vocês que me mandaram embora? Então como é que vocês me querem hoje? Sim, te queremos exatamente por causa da batalha lá, né? Então ele diz, olha, ok, vamos fazer um trato. Se eu for convosco e lutar e ganhar, eu fico como chefe de vocês. Eles disseram, sem problemas. Aí, contrato fechado. E eles saem, voltam. Jefté era um homem com conhecimentos. Embora ele foi mandado embora do seu território, ele começa a dialogar por meio de cartas com o rei de Amon. E nas cartas ele começa a escrever todo o historial de que, olha, você é rei de Amon, não tem razão. As terras que você está a reclamar ao território de Israel, na verdade não são tuas terras. Ele começa a mostrar toda a história de como é que foi a conquista daqueles locais. Ele mostra que Israel não levou tuas terras. E o rei de Amon não quis ouvir. E aí centra-se o contexto do nosso texto ou da nossa passagem de hoje. Quando nós vamos para o livro de Juízes, capítulo 11, encontramos os contornos da história que se seguiu. O versículo 28 diz o seguinte: entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. E continuando até 40, diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os Amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os Amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os Amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os Amonitas foram subjugados pelos israelitas. Aí ele fez o voto, foi lá, combateu e ganhou. Agora veja o que acontece. No versículo 34, quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor
agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as meninas ou as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Aí nós encontramos a nossa passagem obscura. Por quê? Porque nós encontramos muita coisa junto aqui. O voto que Jefté fez era de oferecer aquilo que saísse ao seu encontro depois da batalha. E quando ele foi lá batalhar e ganhar a batalha, quando ele volta, é a filha que sai ao encontro. E Jefté fica furioso, fica transtornado. Por quê? Por causa da situação, é a filha que saiu ao encontro. Então eu votei que aquilo que saiu ao meu encontro eu daria em holocausto. Holocausto é aquela oferta que levavam um animal, colocavam no altar, queimavam até virar cinza. Esse é o holocausto. É o que Jefté falou. E depois é a filha que vem ao encontro. E então ele faz o quê? Rasga as vestes, começa a lamentar-se, e a filha logo notou que alguma coisa não estava bem. E depois ele começa a falar: olha, filha, você agora se torna o motivo da minha angústia. Eu venci a batalha, mas já estou angustiado por sua causa. Porque eu falei uma palavra perante Deus e eu tenho que cumprir a palavra. E a filha também diz que não tem problema, papá. Se você votou algo ao Senhor, e o Senhor te deu vitória, faça como você votou. E parece que a filha já sabia de que se tratava, porque não questionou o que ele havia pedido ao Senhor. E ela somente falou que, olha, só estou a pedir que você me dê 2 meses para que eu vá com minhas amigas e chorar a minha virgindade. E depois o pai disse: vá. E a filha foi. Choraram a virgindade dela e depois voltou. A Bíblia diz que fez conforme o voto que havia feito. A questão que surge é a seguinte: o que Jefté fez com a filha? Será que matou de verdade e queimou a filha? Ou fez um outro tipo de sacrifício que não seja mesmo um holocausto? Em segundo lugar, se Jefté tiver matado a filha, qual é a reação de Deus em prol disso? Afinal de contas, Deus proíbe o sacrifício dos seres humanos, até mesmo no meio do seu povo de Israel, lá já proibia naquele momento. Mesmo que eles estivessem rodeados de povos pagãos, que na verdade para eles não era um problema sacrificar crianças, mas para o povo de Israel disse que não deve ser feito. Agora, como é que fica toda essa história aqui? Existem 2 principais pontos defendidos em torno deste versículo. Um dos pontos é aquele que defende que Jefté matou a filha, conforme ele prometeu. Outros dizem que não, Jefté não matou. Na verdade, o que acontece é que Jefté entregou a filha em sacrifício. Um sacrifício, um voto no qual a filha não poderia se casar. Tinha que passar por uma espécie de celibato por toda a sua vida. Razão pela qual ela saiu e foi chorar a sua virgindade durante os 2 meses. Mas quando nós vamos para os fatos, na verdade, esse argumento ou essa posição parece não ter uma argumentação forte. Em primeiro lugar, nós precisamos ver quem era Jefté. Jefté era um homem que havia saído da terra de Israel e havia se estabelecido na terra de Tob, um território pagão onde era normal oferecer sacrifícios de crianças. E ele lá chegou e se estabeleceu e ganhou tanta confiança a tal ponto que ele conseguiu granjear algumas pessoas para formar uma quadrilha militar. E não poderia fazer isso qualquer pessoa que não fosse leal aos deuses daquela nação, qualquer pessoa que não fosse leal às regras e ao método de sobrevivência daquele país. Se ele foi aceito até o ponto de organizar-se dessa forma, fica claro que ele, na verdade, já adorava os deuses daquela nação. E então, se ele adorava os deuses daquela nação, então seria algo normal sacrificar a filha. Viu? Agora, um outro aspecto que nós precisamos ver em torno disso é que, se fosse a questão de celibatismo, por exemplo, por que a filha de Jefté teria que pedir 2 meses para chorar a sua virgindade, sendo que ela ficaria toda a vida sendo virgem? Ela teria muito tempo para chorar sua virgindade durante toda a sua vida. Não precisaria dos 2 meses. Em terceiro lugar,
não temos confirmação ou registro sobre a prática do celibatismo no meio do povo de Israel naquela altura. De celibatismo feminino, neste caso, né? Mesmo aqueles que faziam celibatismo masculino, na verdade não era celibatismo, era voto de nazireado, né? Então, mas as mulheres não tinham que passar pelo sistema de celibatismo. Aliás, no povo de Israel, quando uma mulher não nascesse filhos ou não casasse, eles consideravam aquilo como uma maldição da parte de Deus. Viu? Então, tudo indica que a tese de que Jefté teria feito esse sacrifício no sentido de privar a filha de se casar, não tem argumentos fortes. Agora, se não tem argumentos fortes, tudo indica que, na verdade, Jefté ofereceu a sua filha. Tudo indica isso. Primeiro, porque era algo normal. Em segundo lugar, a filha logo entendeu, assim que ele falou de que, olha, você torna-se o motivo da minha angústia, a filha logo entendeu, disse, pai, se você abriu a boca ao Senhor, faça conforme você votou. Por quê? Ela também cresceu lá com o pai. Era algo normal, conseguia ver como era a adoração. Os deuses pagãos, ou os povos pagãos que sacrificavam filhos aos deuses, os próprios filhos até gostavam de ser sacrificados. Porque eram ditos que, olha, quando você é sacrificado ao Quemos, ou talvez a qualquer outra divindade, então você fica privilegiada, você vai direto ao paraíso e você vai ser exaltado, você é escolhido desse Deus. E então as crianças se sentiam até mais animadas em serem sacrificadas só pelo fato de a criança ser escolhida para ser sacrificada a uma divindade. Então a criança até se sentia honrada, né? Não admira que às vezes na Bíblia, quando nós olhamos para certas situações dessa natureza, os filhos não resistem. Por exemplo, Isaac não resistiu quando estava para ser oferecido por Abraão, de acordo com o pedido que Deus havia falado, que havia dado a Abraão, né? Isaac não resistiu. Pareceu algo assim normal. Por quê? Porque as nações que lhes rodeavam já faziam sacrifícios de crianças e a teologia do sacrifício de crianças era algo já difundido e as crianças não temiam aquilo. Viu? Então, tudo isso, levando toda essa bagagem, mostra que Jefté deve sim ter entregue a filha e a filha não se intimidou com isso, porque era algo normal que era feito. Agora, a questão é a seguinte. E Deus? Como é que fica no meio de tudo isso? Né? Bom, talvez lançaríamos a questão da seguinte maneira. Por que Deus permitiu que ele vencesse, mesmo depois desse voto? Por que permitiu que ele vencesse? E por que permitiu que fosse a filha sair ao encontro? Porque o que vem a nós é, na verdade, uma ideia de fazer uma ligação, né? Um link entre a vitória ganha e a filha saindo ao encontro. Parece que, por causa do voto que Jefté fez, então Deus concedeu a vitória. E por causa de ter concedido a vitória, também foi o mesmo Deus que fez o quê? Que direcionou a menina para sair ao encontro, a fim de ser sacrificada. E se é assim, Jefté sacrificou a filha. E Deus recebeu esse sacrifício? E aí nós conseguimos ver, na verdade, que trata-se de um tema obscuro. Agora, vamos considerar algumas passagens ou alguns tópicos, né, que a nossa passagem aqui vai nos mostrar. Por exemplo, aqui no versículo 28, depois que Jefté tentou negociar em paz com o rei de Amon, e o rei de Amon não deu ouvidos, o versículo 28 vai, ou seja, o versículo 29, né, vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Viu? Negociou e o rei negou, então ele começa agora a fazer o quê? As conquistas, porque o Espírito do Senhor já lhe apossou. Veja que o Espírito do Senhor já estava nele, ele já estava andando, já estava fazendo o trabalho de conquista, é antes dele fazer o quê? O voto. E enquanto ele já estava no meio dessas conquistas, é quando ele faz o voto. Por que faz o voto se o Espírito do Senhor já estava ali usando? Simplesmente para garantir a segurança. Porque na antiguidade, muitos povos tinham aquilo de querer se assegurar, de que, olha, para eu ter certeza que, na verdade, eu vou lograr os objetivos que eu pretendo, então eu tenho que ter a segurança de que Deus está comigo. Então, para Deus estar comigo, eu tenho que fazer um voto, né? Tenho que fazer alguma coisa. A adoração idolátrica naquele momento também tinha essa prática de coagir os deuses. Você pode encontrar no tempo de Elias, quando o povo estava adorando Baal, Elias diz que, olha, vocês não sabem como é que adoram o vosso Deus. Provoquem barulho,
e eles provocam barulho e Baal não responde. Depois levam navalhas e começam a se ferir no seu corpo para sair sangue, para coagir Baal. Às vezes faziam orgias até na adoração no templo lá, né? Para tentar coagir Baal. Esse era o conceito de adoração dos deuses pagãos. E Jefté, acostumado a essas divindades, ele agora tenta se assegurar fazendo um voto. Senhor, eu quero fazer um voto. Se o Senhor me der a vitória, então vou sacrificar aquilo que vier ao meu encontro. Descobertas arqueológicas têm mostrado que naquela altura o povo de Israel costumava deixar os animais no primeiro piso das suas casas. E então Jefté tinha muita certeza que talvez seria um animal que seria ao seu encontro. Mas para a surpresa dele, não foi o animal, foi a filha que saiu ao encontro. Agora, nós encontramos aqui essa passagem. Então, como é que Deus age no meio de tudo isso? Primeira coisa que nós precisamos saber, não é Deus que deu essa ordem a Jefté. Né? Não foi o que aconteceu com Abraão, que foi Deus que disse, ofereça seu filho. Aí não é Deus que falou. É Jefté que falou, ele maquinou isso na sua mente para tentar se assegurar. Em segundo lugar, não é Deus também que condicionou a filha a ir ao encontro de Jefté. Não é Deus que fez isso. É claro que Deus consegue ver todas as coisas que acontecem, ele poderia impedir qualquer coisa, mas o permissivismo de Deus não pode ser confundido com o seu comando. Viu? Então, a outra coisa que nós precisamos saber é que Jefté, ele tinha autoridade para revogar aquele voto. E a natureza do voto que ele havia feito, na verdade, era um voto que poderia ter uma alternativa. Qual seria a alternativa? Era de levar um animal, sacrificar no lugar da filha. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 13, vai trazer essas informações. De que havia a possibilidade, ele como pai, podia revogar o voto. Porque o pai tinha autoridade mesmo para revogar o voto que a filha fez, ou o filho fez, ou a esposa fez. Ele como pai podia revogar o voto. Em segundo lugar, ele teria a possibilidade de fazer o quê? De mudar. No lugar de entregar a filha, poderia entregar um animal. Mas ele, acostumado com aquilo que ele já havia vivido na terra de Tob, e também com um zelo por causa da celebração da vitória que ele tinha, achou que seria, na verdade, o cumprimento literal daquilo que ele havia falado. E preferiu entregar a filha. Agora, uma das coisas interessantes ainda mais para complicar a coisa é que a pergunta que se segue é a seguinte: se é assim, por que Deus deu a vitória a Jefté? Viu? Bom, irmão, Deus deu a vitória a Jefté não por causa do voto que ele havia feito. Nós já vimos que Jefté, antes do voto, ele já estava conquistando a nação dos amonitas. Deus deu o voto para Jefté por causa de ver o clamor do seu povo que estava sofrendo. Às vezes nós somos tentados a confundir as coisas. Olha, se Deus não quisesse o que eu estou a fazer, então ele poderia logo interpor-se. Não, nem sempre é assim. Nem tudo que nós fazemos Deus aprova, a tal ponto de nós ainda continuarmos a fazer ou continuarmos a viver, acharmos que é porque Deus gosta do que nós fazemos. Quer um exemplo? Moisés. Um dia ele foi dito por Deus que, olha, o povo está reclamando, quer água. Vai parar na rocha, falar para a rocha tirar água. E Moisés chegou aí, sabe o que fez? Ele falou palavras que demonstravam falta de confiança. E até palavras que, consumado o ato, levavam glória para si mesmo. Porque ele chegou aí e disse, olha, vocês acham que nós vamos tirar a água desta rocha? E depois disso levou a vara, bateu 2 vezes na rocha e a rocha tirou a água para o povo. E aí nós diríamos, olha, então foi bom que ele fez, porque bateu na rocha e a rocha tirou a água. Não, a rocha não tirou água pelo fato de ele ter batido nela. Deus falou, vai parar aí falar. Era só chegar, falar para a rocha, dizer, tira água para o povo, e a rocha tiraria a água. Então, se é assim, por que Deus, então, permitiu que a rocha tirasse a água, enquanto Moisés não fez aquilo que Deus já havia falado? Só por causa da misericórdia que ele teve com o povo. Ele não deixou de resolver a necessidade do povo por causa da loucura de Moisés. Viu? Deus, às vezes, não age de acordo com as nossas loucuras. Ele age em prol daquilo que é melhor para o seu povo. Então, ele concedeu a vitória a quem? A Jefté, porque o povo de Israel estava sendo ameaçado, estava sofrendo. Estava num período de ser escravizado pelo rei de Amon. Ele concedeu a vitória. Mas o resto daquilo que Jefté fez não tem nada a ver com Deus. Fato é que no exemplo que eu dei aqui, depois de Moisés fazer aquele ato dele, Deus deu a água ao povo, mas depois disse, Moisés, vem cá.
E ele chega e diz que Moisés, por causa de vocês não terem glorificado o meu nome, fica a saber que você e Arão não vão entrar na terra de Canaã. Agora, quando voltamos para a nossa história aqui, então daria a impressão de que então, se for assim, Jefté não vai entrar na salvação. Só que para complicar ainda mais, para deixar a coisa mais nublada ainda, é que quando você vai para o livro de Hebreus, capítulo 11, aí você encontra rolado aí muitos heróis da fé. E dentre esses heróis da fé, sabe quem consta lá? Acompanhe comigo. Capítulo 11 de Hebreus, versículos 39 e 40. Todos esses, ou seja, aí não, versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E aí vai mencionando o que essas pessoas fizeram, mostra as virtudes que eles tiveram e também as conquistas que auferiram, assim como aqueles que passaram por ignomínia, né, e sofrimento, mas mesmo assim não desistiram. Agora, algo que nos interessa é Jefté constar aí. Por que Jefté consta aí? Porque aí nós poderíamos esperar que, ok, ele venceu, deu a vitória, mas as contas ficaram por se resolver com Deus. Mas aqui aparece constando no rol dos heróis da fé. Então, o que toda essa história tem a ver? A Bíblia, é interessante que depois de falar do sacrifício que Jefté fez lá, depois não fala mais nada sobre o final, sobre como é que Deus agiu com Jefté, o que aconteceu com a vida dele, só para por aí. Algo que deixa muitas suspeitas e mais levanta tantas inquietações. Mas, na verdade, quando ele consta aqui nos Heróis da Fé, tudo mostra que Jefté depois arrependeu-se do seu mau ato, Jefté recuperou a sua religiosidade, Jefté se restabeleceu e adorou e seguiu o Deus de Israel até o fim da sua vida. Aliás, quando você lê mesmo o capítulo 11 aqui, o escritor que escrevia para os Hebreus, ele vai trazendo algumas informações extra-bíblicas que não vem na Bíblia. Uma das informações é quando fala das pessoas que sofreram, né? E uma dessas pessoas diz que foi cerrada ao meio. A tradição judaico-cristã vai falar que quem foi cerrado ao meio foi o profeta Isaías, através da ordem do rei Manassés. Mas você não vai encontrar na Bíblia a história sobre como é que morreu o profeta Isaías. Mas os judeus sabem muito bem que Isaías foi cerrado ao meio pela ordem do rei Manassés. Então, você vai encontrar aqui no livro de Hebreus 11 aqui, que alguns foram cerrados ao meio. Então, isto dá a entender que algumas informações que o autor trouxe aqui são informações extra-bíblicas, mas que eram informações popularmente conhecidas pelos judeus. Fato que faz com que não haja nenhuma reação adversa contra a carta por parte dos hebreus. Se o caso de Jefté fosse um caso obscuro, que os judeus não soubessem nada sobre a sua história ou não aprovassem o seu ato posterior depois daquilo que ele fez, então não poderia constar aqui, porque poderia criar uma confusão entre os hebreus e faria com que o cristianismo, na verdade, não fosse aceito no meio dos judeus. Viu? Mas se ele constou, é porque os judeus sabiam, estavam cientes de que Jefté foi um homem que depois viveu uma vida que merece a salvação. Viu? Então, nós estamos aqui diante de toda essa história. E o que isso tem a ver comigo e com você, meu querido? Né? Veja o seguinte. Pessoas que fizeram coisas piores, que até sacrificou sua filha num voto precipitado, mas depois é contado aqui no rol dos heróis da fé. A história de Jefté pode ser comparada com a minha e a sua. Quantas coisas nós já fizemos? Alguns já sacrificaram filhos pelo aborto. Outros já roubaram, já mataram, já fizeram muitos tipos de maldades. Outros já ofereceram seu corpo em troca de dinheiro para fazer prostituição. Outros já tramaram a vida de outras pessoas, infernizaram a situação de outras pessoas. Mas Deus, mesmo assim, não respondeu de forma imediatista. Imagine que ele tivesse terminado com a sua vida naquele dia que você cometeu alguma dessas atrocidades. O que teria sido? Viu? Então, esse Deus foi tão calmo, tão paciente consigo, a ponto de hoje permitir que você tenha uma história dessa natureza que venha te levar a uma reflexão sobre a sua vida, para que você também saiba o que Deus espera de ti. Sabe o que Deus espera de ti? O versículo 39 e 40 responde à questão. Aqui diz o seguinte: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé.
No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Veja como é que Deus é. Ele não permitiu que eles recebessem a herança, a promessa da vida eterna, a salvação. Ele não permitiu. Ele fez com que eles tivessem vivido sua vida e depois morreram, e todos ainda estão nas sepulturas esperando o dia da glorificação, porque Deus ainda pensava algo melhor para você e para mim. E tendo essa verdade toda desvendada, e tendo essa promessa que Deus dá para nós, de nós também entrarmos dentro dessa esperança, por que o querido telespectador não toma uma decisão hoje de se preparar também para fazer parte desse grupo dos heróis da fé? Tem você esse desejo? Pode orar comigo em prol disso? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai dos céus, queremos te agradecer pela mensagem que o Senhor nos trouxe neste dia de hoje. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco e nos prepare a fim de nós também fazermos parte dos heróis da fé. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.